E está no ar mais um episódio do ZNCast. O tema de hoje é família. E olha só, aqui na mesa comigo está Beli, seja muito bem-vinda, pastor Rodrigo e pastor Edgley. Sejam todos muito bem-vindos. Então, um prazer estar aqui, né, junto com o pastor Rodrigo, com o pastor Edgley, para a gente compartilhar mais sobre família. É isso aí. Tempo precioso, né, para a gente falar sobre família. Uma honra estar aqui com Beli, pastor Edgley, the best teachers, né? Olha. Meus preferidos professores. Então, e agradeço demais o convite, Bia. Isso. Obrigado aí para a Amém. gente estar sendo direcionado nesse bate-papo por você. Amém. Domingo a gente foi muito acrescentado pela vida de vocês, confrontados também sobre o tema família, sobre como conviver nessa instituição que foi feita por Deus. E eu queria que vocês introduzissem esse tema na ordem, né, da ministração, sobre esse tema tão precioso que a gente aprendeu domingo. Amém. Então é um prazer, né, a gente falar sobre família, porque a gente vive mais com a nossa família, ou deveria viver mais com a nossa família que qualquer outra pessoa, né? Eu acho que o primeiro relacionamento da gente é com Deus, né? E depois com a nossa família. Eu costumo dizer que como nós nos relacionamos com a família, nós vamos nos relacionar com as outras pessoas, né? Então, muitas vezes, eu sei que dentro de nossa casa existem grandes desafios, né? A gente chega cansado, muitas vezes, do trabalho, cansado das atividades, mas a gente precisa realmente preservar um ambiente saudável dentro da nossa casa, né? Onde nossos filhos eles vão ter prazer, né, em viver a palavra de Deus, né? Vão ter satisfação em ver um casamento, um relacionamento, né, do pai com a sua mãe, né, e os filhos. E essa família foi Deus que criou, né? Com certeza. Então, tudo que Deus cria, na perspectiva de Deus, é infalível, né? Não existe defeito, não existe mácula, não existe problema. O problema foi tudo que criou, foi o homem depois da sua queda, né? Porque quando Deus criou lá em Gênesis capítulo 1, quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. Isso. Então, eu creio que ali, eu costumo dizer que ali é o esplendor, o máximo da criação de Deus foi quando ele estabeleceu o homem e a mulher, né? Então, criou a família e a gente precisa entender que casamento é onde surge a família, né? A união do homem com a mulher que Deus criou, eles constituem uma família, não são os filhos que nascem depois. Ah, meu filho nasceu, agora eu tenho uma família. Não, você já tem uma família Isso. desde quando você casou. Isso mesmo, não é pela quantidade, né? Não. Então a gente precisa ter esse entendimento que a partir do momento que você celebra essa aliança, né, Deus é a testemunha daquela aliança, então ali começou a sua família. E se essa é uma ideia originada em Deus, quem sou eu para querer destruir Exato. isso, né? Acho que não deve se partir desse princípio. Isso. Isso mesmo, eu penso também que a gente pode fugir de muitos relacionamentos, né? A gente pode fugir de uma amizade que não deu certo, fugir de um namoro que não deu certo, mas depois que a gente casa e que a gente decide viver em família, não tem como fugir desse relacionamento. Então é melhor aprender a forma certa de se relacionar para que a gente viva no máximo potencial que Deus tem para nós dentro da nossa família. Por isso que eu acredito que esse tema é muito vasto e sempre vai ter coisas novas para serem faladas, porque nós estamos todos os dias vivendo em família e precisando crescer e amadurecer nesses relacionamentos, né? Em várias fases diferentes da vida, como filhos, como esposa e marido, depois como pais, como avós futuramente. Então, são fases diferentes da família que nós vamos passando e que a gente precisa ir desenvolvendo a maturidade em Deus também para saber como nos mover em cada uma dessas fases. Que sucesso. Eu preciso falar alguma coisa mais? Gente, é muito pertinente, né? É uma estação muito pertinente, porque a gente pensa que nessa estação, nesse tempo, é um tempo que a família está sendo atacada e a gente vê isso de maneira aberta, mas esse ataque da família não começou nessa estação e nesse tempo. Ele vem desde lá de trás, com os nossos pais, com os nossos avós, vivendo um tipo de família que parecia ser saudável, mas na realidade não era saudável, porque nesse caso existia discussão, existia falta de amor, existia infidelidade. Então, dentro desse contexto, a família já vem sendo desconstruída não digo pela sociedade, mas pelo esse espírito do anticristo que já vem em operação desde lá de trás, desconstruindo a ideia de família, para a gente encontrar hoje, o quadro que a gente encontra hoje, natural, sobre família, uma instituição falida, como o povo diz aí fora, é um quadro construído por séculos e séculos de desconstrução daquele conceito ideal que Deus criou. Deus criou a família na criação do homem e da mulher.
Deus criou já homem e mulher para terem um relacionamento. E quando ele apresenta a mulher para Adão, ele já diz e muda aquela questão apenas de ser homem masculino e mulher feminina. Ele já começa a dizer, eis aqui o marido e esposa. Então a criação da família está linkada com a criação do homem e da mulher, e é uma instituição divina. E como tudo que é criado em Deus é feito para ser eterno. A família foi feita para ser eterno. E a igreja é o lugar certo de você discutir e falar a respeito de família e levantar essa bandeira de uma maneira forte, de uma maneira contundente e de uma maneira verdadeira. A coisa que a gente teve de melhor nesse final de semana aqui nas ministrações foram pessoas que vivem de verdade família, ensinando sobre família. E isso sai de uma maneira diferente. Não é um aspecto teórico, mas é prático aquilo que a gente está ensinando e aquilo que a gente está vivendo. Isso mesmo, eu que estava sentada, né, como público, é nítido mesmo, quando você vê que a pessoa tem vida para falar, né? É muito fácil você chegar numa palestra de coach ou algo do tipo e a pessoa dá 7 passos de como ser uma família feliz, 10 passos para você fazer tal coisa, mas quando tem vida em Deus, sabe, é diferente ouvir. Você escutar algo com mais fluidez. Eu quero honrar mesmo a vida de vocês, por vocês estarem colocando Deus no lugar certo, na família de vocês, acima de tudo. Amém. Isso é fundamental para que a palavra flua e a gente também que está sentado, a gente receba, né, com naturalidade. E o pastor Rodrigo falou essa frase aqui: a família é o principal campo de desenvolvimento da cultura do reino. E eu achei isso muito importante. Eu lembro nitidamente, quando eu era criança, a gente fazia culto doméstico, culto no lar. E foi ali que eu confessei a Jesus como meu salvador pela primeira vez, sabe? Não foi na igreja porque um amiguinho me levou, um vizinho me levou, mas porque meus pais estavam ali me ensinando com o caminho certo. E se não for desenvolvido pelos próprios pais, essa cultura dentro de casa, quem que vai ensinar, né? A escola, hoje em dia, no mínimo, não vai ensinar só uma reza, só uma oração, só o que é bonito, o que é ético, mas desenvolver mesmo essa cultura na vida de uma criança são os pais, né, pastor? Isso. Eu acho muito interessante, nós como pais, né, nós precisamos ser o primeiro a viver a palavra, né, dentro da nossa casa, e a gente não ser aquele que se cansa, né, em ensinar, né? A Bíblia diz que precisamos nos fadigar, né, ensinar a palavra, estudar a palavra, e trazendo isso para um contexto dentro da nossa família, a gente não pode desistir dos nossos filhos, né? Nós não podemos desistir de fazer a palavra se cumprir na nossa casa, né? Então, os pais, eles muitas vezes querem colocar na escola, na igreja. E eu queria dizer para vocês que a igreja não é responsável por educar os filhos de outras pessoas, né? A igreja é um braço, é um apoio para ensinar, para fortalecer, mas a principal escola é dentro da sua casa, né? Você com os seus filhos, ensinando, vivendo, né? Eu até falei na ministração que a maior parte da criação ela é pelo exemplo. A maior parte do ensino à criança é pelo exemplo, é pela inspiração. Você tem que tornar a palavra na sua casa agradável, atrativa. Com certeza. Não é você jogar conjunto de regras para o seu filho, não pode isso, não pode aquilo, porque o próprio Jesus não faz isso com a gente, né? Nós estamos na estação da graça, então temos que ter paciência, amor e ensinar os nossos filhos a embutir a cultura do reino dentro da nossa casa. E Beli trouxe também um papel muito importante, que é sobre a harmonia no lar, né? Cada peça no seu lugar, no seu devido lugar, traz essa harmonia com mais fluidez para que o reino de Deus seja estabelecido na família. Isso mesmo. Eu acho que hoje a gente tem vivido, a sociedade de um modo geral, tem estabelecido coisas que é fora daquilo que Deus falou, e isso gera um peso desnecessário, né? Porque se cada um ocupar o seu lugar, não fica pesado para ninguém. Isso. Mas se eu preciso carregar a carga do outro, fica pesado. Então, se cada um assumir a sua responsabilidade, souber o seu lugar dentro da família, seja o marido, a esposa, os filhos, os avós, os pais dos casais, né, que muitas vezes querem interferir de maneira direta nas relações. Se cada um souber o seu lugar, a gente não vai ter peso, a gente não vai ter problema. Por isso que Deus estabeleceu, né? Então, eu acho que é bem interessante você entender o seu lugar, ficar confortável nele e fazer o seu melhor dentro daquilo que você foi chamado para fazer. Sem nenhum tipo de competição, né? Porque hoje o mundo tem estabelecido que nós podemos todas as coisas. E, de fato, a gente pode. A gente é muito desenrolado para fazer. Não só as mulheres, mas os homens também conseguem fazer. Né? Com um pouco mais de limitação, mas eles conseguem. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Mas eles conseguem. Coisa bem eles feita conseguem. de cada vez.
Mas essa necessidade de competir é que tem deixado um clima pesado dentro de casa que não é necessário. Nós podemos viver bem, cada um entendendo o seu papel e deixando o outro fluir com a personalidade dele, com as particularidades de cada um. E eu creio que desse jeito que Deus criou para funcionar é o melhor jeito de funcionar. Então é bom a gente ficar confortável na nossa posição, porque existe graça para cumprir ela. Eu não tenho graça para fazer aquilo que Tarcísio foi chamado para fazer. Verdade. Se precisar, a gente desenrola, mas não é tão gracioso como ele fazendo. E eu sou muito confortável nisso. E eu creio que quanto mais a gente cresce nesse entendimento, mais fácil vai ser o andar em família, né? O viver essa realidade todos os dias. E ser realmente o complemento um do outro, né? Não que falta em alguém, mas ser complementar, né? Colocar pra cima, colocar as prioridades do outro também como suas prioridades. Ah, isso é bom demais, porque dentro de um contexto de casamento, você vive para o outro. Isso. A Bíblia nos ensina que você vai casar para satisfazer o outro. Não apenas num aspecto sexual, como está ali escrito, mas num aspecto de vida. Os sonhos que eu vou sonhar não é mais relacionado somente a mim, mas é relacionado aos meus. Isso. A minha obrigação é sonhar o sonho da minha esposa, é sonhar o sonho dos meus filhos. A Bíblia nos ensina que a gente deve ensinar a criança no caminho. Não é no meu caminho, é no caminho dela. Eu preciso entrar no caminho dela, eu preciso ver qual é o plano de Deus para a vida do meu filho. Isso. O que é que ele tem para o meu filho? Como é que ele tem vivenciado? Quais as experiências que o meu filho tem com o Senhor, com a palavra? E eu não posso, sabe, fazer uma aliteração da minha vida e das minhas experiências e querer que meu filho seja igual. Talvez aí seja um grande problema, né, de filhos de pastores que são cobrados, às vezes, pelo próprio pai para ser um pastorzinho. Isso. E isso não existe. Ele não tem as experiências que eu tive, ele não teve a história que eu passei. Eu não posso cobrar isso dele, eu tenho que entender qual é o chamado dele, quais são as experiências que ele tem, o que aquilo formou, impregnou, ou marcou a vida dele. E para isso eu preciso ser intencional e gastar tempo na vida do meu filho. Mas uma coisa é certa, o resultado de você investir na vida do seu filho, ele é sobrenatural. Eu me lembro, essa passagem veio quando o Rodrigo estava falando aqui sobre filhos, esse tempo, esse acontecido na minha vida. Eu me lembro, eu estava sentado, só tinha Dudu, não tinha as meninas ainda, estava sentado lendo um livro de Kenneth Hagin, não me lembro bem o livro, eu tenho uma foto desse dia, assim, eu tenho um livro lá, mas eu não me lembro bem qual era o livro, eu estava lendo. E Cláudia estava no computador trabalhando, a cama aqui, e Eduardo do meu lado vendo eu ler. Aí ele perguntou, ele tinha uns 5, 6 anos, ele perguntou: pai, o que é esse negócio de nascer de novo? Eu digo, nascer de novo é entregar a vida de Jesus, receber Jesus no coração, ser restaurado por dentro, ter comunhão com o Espírito. Fui explicar a ele o que era, e no final eu perguntei a ele: e você já nasceu de novo, filho? Você deseja fazer? Eu desejo, pai. Então vamos fazer essa oração comigo, e a gente fazendo a oração. Cláudia tentando parecer natural, né? Olhando o negócio, ela no computador, lá caindo, chorando. Bem Claudinha. Bem Cláudia tentando parecer natural pra gente não cair em cima dele. Depois ela fez isso, obviamente, mas naquele momento ela se segurando, chorando no computador, e a gente orando pela salvação, pelo novo nascimento na vida dele. Então, a minha vida deve inspirar a vida dos meus filhos. A minha vida deve inspirar a vida da minha esposa. Mas eu devo ser intencional para saber quais são os planos, quais são os propósitos e quais são as aspirações espirituais e proféticas que a minha família tem, para a gente poder dar a direção e extrair o melhor delas. Isso. O cabeça, que é um papel importante dentro de casa, e já falando demais talvez, o cabeça é o responsável de puxar e extrair o melhor de cada um dentro de casa. Tanto da sua esposa quanto dos seus filhos. O melhor de Deus dentro deles. É nossa responsabilidade. Buscar, ouvir de Deus e extrair deles, para que eles possam desenvolver o seu potencial ao máximo aqui na Terra. Com certeza. Saiu um post no Instagram da Família na Palavra. Se você ainda não segue, te convido a seguir. É família_verbos_n Recife. Diz de novo, para anotar. Família_verbos_n Recife. Pesquisa lá.
E no post, o irmão Eduardo foi escrever, ele diz assim: você sabia que 80% dos piores criminosos não tiveram relações saudáveis com seus pais? 60% dos menores infratores da Fundação Casa não foram criados com o pai dentro de casa. E mais ainda, 20% deles nem sequer sabe quem foi o seu pai. Como essa geração que não tem essa formação consolidada em casa é atingida por isso, né? Mesmo. A responsabilidade dos pais. E isso, se você pensar, é apenas um dado natural. Pois é. Né? Uma coisa natural, um dado de observação, que nem necessariamente um pai que não presta ia ser diferencial na vida dessas crianças, Sim. mas é só a ausência de um pai que não Isso mesmo. presta causa um dano muito maior do que a presença, porque o que é ungido é a função, né? Isso. Eu gosto de pensar de uma coisa, eu cito esse texto com muito cuidado, porque eu não estou chamando as pessoas que não são crentes de qualquer outra coisa. Mas se Deus usou um burrinho, e olhe, que eu não estou chamando as pessoas de burra. Isso. E se Deus usou um animal numa unção profética para instruir o profeta, imagina alguém que é ungido para estar lá. Pois Porque é. o cargo, a função, quem criou foi Deus, a unção de pai. Foi Deus que criou. Ele pode não agir como pai, não ter consciência, mas tem coisas que ele vai liberar inconscientemente, que vão ser proféticas na vida do filho e na vida da esposa. Isso. Então eu creio realmente que, embora seja um dado natural, reflete uma verdade absurda e espiritual. E se você for um bom pai e presente, onde vão essas crianças parar? Onde Isso pode mesmo. chegar. É a paternidade, né? Eu vejo Deus como pai. Deus se revela aos seus filhos como pai. Isso. Né? Por quê? Porque existe a unção da paternidade. A paternidade, ela gera limites, ela gera inspiração. A paternidade, ela dá o norte profético para o seu filho, né? Uma vez eu estava conversando com o Rafa, ela compartilhou comigo essa ideia, ela dizendo: Rodrigo, nós como pais, nós temos a voz profética, a voz de Deus para os nossos filhos. Então, se você não exerce seu sacerdote, como você vai liberar essas palavras para o seu filho, sem você exercer esse sacerdócio na figura do pai dentro de casa, né? Então, é muito importante isso, a figura do pai, né? A força que o pai traz, né? A figura da paternidade influenciando, né? Dando norte para os seus filhos. Isso é fundamental. Né? A gente vê muita situação, né, de ausência de pai realmente, e a ausência de pai não só influencia a filha, mas influencia o filho principalmente, né? É verdade. Né? Da maturidade, do cuidar, né? Do zelo, enfim, do provedor, né? De você ter a consciência de ser o provedor da sua casa, né? E acho que fica até sem um parâmetro, né? Isso. O que seria o ideal para mim, ideal de vida? Como é que eu posso me espelhar o meu marido se eu não tiver essa figura dentro de casa? E Isso. vice-versa até para as mulheres mesmo, né? O homem saber o que é ter uma mãe dentro de casa, uma mãe zelosa, que foi sábia em relação ao seu marido. Como ele vai ter esse parâmetro se dentro de casa ele não teve esse exemplo, né? E tem um fato muito importante que eu queria frisar, era o seguinte: muitas vezes a gente coloca, muitas pessoas que são cristãs, inclusive, colocam na conta dos pais a sua incapacidade de ser um bom pai, a sua incapacidade de ser um bom marido. E lá em Hebreus fala assim, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 10, diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Então a gente não pode colocar esse jugo em cima dos nossos pais. Por quê? Se você é cristão, né? Se você tem a disponibilidade de conhecer a palavra, Isso. você vai ser o melhor pai para o seu filho. Se você Sim. cumprir a palavra, Exatamente. você vai ser o melhor pai para o seu filho. Então a gente não tem que colocar a culpa nos nossos pais, né? Isso. Porque não foi um bom. A Bíblia diz que eles ensinaram na capacidade do limite que eles tinham. Mas agora você é cristão, então você Isso. pode ser melhor para os seus filhos. Eu acredito mesmo nisso, que assim, a gente, embora seja importantíssima essa presença, seja importante essa influência do pai, da mãe, a gente precisa entender que uma vez que a gente nasceu de novo, essa influência pode vir através do próprio Senhor, do Certeza. Espírito Santo nos instruindo, porque senão a gente fica refém Isso. de um passado que não foi bom. Isso. E aí seria injusto da parte da gente cobrar um padrão de família, de amor, de excelência, onde tudo flui bem, simplesmente porque a gente não teve isso. E Então a gente ia colocando a ser desculpa, né? Isso, Ah, ia não, ser- porque eu não tive uma família. ia ser sempre algo impossível de se chegar, porque qualquer falha que o seu pai tem, você vai carregar essa falha para as próximas gerações. Seria injusto a gente exigir um padrão de excelência quando a gente não teve, né? Isso. Mas graças a Deus que Deus nos dá as ferramentas através da palavra, né? E as condições através do Espírito recriado que nós temos hoje para fazer
diferente, né? Então, eu creio que pessoas que não tiveram pais presentes ou que não tiveram o ideal de pai ou de mãe, ou enfim, pode sim desenvolver com a ajuda do Espírito Santo, porque senão não muda nada, né? A gente tem Jesus, mas graças a Deus pela palavra, pelo Espírito Santo, que vai nos instruindo a cada dia. E mesmo a gente que já está dentro da palavra, crescendo, avançando, que já cometemos alguns erros como casais, como pais, e que os nossos filhos não vão precisar ter os mesmos erros, porque além de aprender com a gente, eles ainda vão ter um plus da palavra e do Espírito de muito mais cedo, né? Eu tenho certeza que o pastor Edgley já conta experiências que ele viveu no mundo que eu já não tive, porque eu já cresci dentro da igreja. Mas coisas que Eduardo, Luiz e Sofia vão viver que vai ser muito mais rápido de acontecer na vida deles por causa da criação que eles têm hoje. Exatamente. Né? Então, assim, graças a Deus que a gente foi alcançado por essa palavra, pela ajuda do Espírito Santo, para a gente poder fazer diferente. Isso. E não seguir um exemplo frustrado, ou um exemplo ruim, ou às vezes até um exemplo bom, mas que não é de acordo com o que a palavra diz. Isso. Porque, infelizmente, hoje no mundo existem pais que são muito bons e que eles fazem dentro da esfera de atuação, daquilo que eles acreditam, o melhor deles, né? Isso. Mas não é o melhor de Deus, necessariamente. E graças a Deus pela palavra, que é o nosso filtro, e a gente pode pegar essas experiências que tivemos naturalmente, passar pelo filtro da palavra e sermos bem-sucedidos na nossa família, né? Amém. Pois é, se tá sem exemplo, olha pra Jesus, né? Isso Ele mesmo. vai ser seu melhor exemplo, seu melhor guia. O melhor exemplo de pai é Deus, né? Então, se você não teve um pai natural, você tem um pai espiritual que vai lhe ajudar a ser o melhor pai possível, naturalmente. Isso mesmo. E aqui eu destaquei umas frases que vocês falaram na ministração, quero ver se vocês lembram. E agora eu quero comentários, Foi hein? ele. Na tela, a frase do pastor Rodrigo. Olha. Ele diz que existe uma graça para você ser a sua melhor versão dentro da sua casa. Puxa vida, que frase, Forte, viu? Forte e cheio de responsabilidade, né? Eu falei isso mesmo. Assinado Rodrigo Albuquerque. Então, eu creio que foi uma inspiração mesmo, né? Eu não estudei no sentido para montar essa frase. Nada com você estudar e montar frases, eu creio que é inspiracional também. Mas quando você está ministrando a palavra, a unção está sobre você para trazer a palavra, o ensino. Isso. E eu creio que foi o Espírito Santo que me deu essa visão, essa revelação. Por quê? Porque a gente precisa aprender e insistir a termos um ambiente saudável na nossa casa. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa realmente ser a nossa melhor versão. Mas quando eu digo ser a nossa melhor versão, não é que você deva ter 4, 5 versões. Isso. Não é isso. Importante. Né? Escolher qual vai ser a de hoje, Não né? é. Você ser uma versão única. Por quê? Porque a graça lhe capacita. Né? Se você não... Eu escutei um grande homem de Deus falando sobre isso, acho que foi Chris Vallotton, ele falando que a graça não faz tudo só. A graça dá toda a capacidade, mas você precisa cooperar com a graça. Né? Você precisa trabalhar. Paulo falou, eu trabalhei, em vão não se tornou a graça. Ou seja, trabalhei mais do que todos vocês. Ele falou. Então, você precisa trabalhar com a graça. Você precisa gerar isso. Rapaz, eu estou chegando na minha casa, eu sorri para tanta gente, eu fiz a alegria de tanta gente. Na minha casa agora eu tenho que ter a minha melhor versão. Isso. Eu tenho que andar num nível maior de amor, um nível maior de compaixão, um nível maior de companheirismo, de cumplicidade. Né? E muitas vezes vai ser só você dar o seu ouvido à sua esposa e ela falar e você conversar, ou muitas vezes... Falar e sem acabar e não acaba. Né? Você falar. E eu tenho uma particularidade muito grande, porque a minha esposa, a Rafinha, desde que a gente teve Duda, a gente entrou em sintonia para que ela ficasse em casa. E eu trabalhasse o secular, enfim, ela ficasse em casa. Também nada errado com que... Eu estou me lembrando daquele rapaz, daquele vídeo da internet, né? Tudo que ele fala, ele pondera para não ser mal interpretado. Né? Mas é só para não ficar uma ponta solta. Nada com o problema que sua esposa trabalha, enfim, não tem nada com isso, mas a gente decidiu. Então, Rafinha, ela está muito dentro de casa, cuidando das meninas e tal. Então, quando eu chego, eu preciso realmente, né, dar esse suporte a ela. Por quê? Porque ela está em casa, cuidando dos meninos, falando 15 vezes a mesma coisa, 30 vezes não, 40 vezes não para uma, para outra. Então, eu preciso chegar e fazer a alegria mesmo. Eu brinco com as meninas, brinco com ela, e a gente torna aquele ambiente saudável, desejoso, né?
de você ir para casa e desejoso que os seus filhos gostem que você chegue em casa. Né? Isso é verdade. Papai tá chegando, aquela alegria, aquela situação, né? Sua esposa também deseja que você chegue em casa. Então, a graça existe para você tornar o ambiente saudável. E ambientes saudáveis não são ambientes perfeitos. Isso são mesmo. ambientes onde a palavra tem a primazia. São ambientes onde as coisas que estavam para morrer vão surgir. Por quê? Porque você decidiu colaborar. Amém. Por favor, pastor Iglesias, eu sei que você quer comentar. Eu vou comentar um negócio desse tão perfeito. Tantas palavras bem Deus do colocadas. céu. Eu gosto da ideia de você ser... O que você é em casa, você vai ser na rua, né? O que você está em deslinho ou desalinhado com aquilo que você é em casa, você está apenas com a máscara, né? Isso. Então, qualquer um que conviver um pouco mais vai saber quem você é. E você é exatamente o que você é em casa. Então, eu preciso... A casa é o laboratório de Deus, né? A casa, o seu lar é o seu laboratório. Onde você deve desenvolver o chamado do Espírito, o dom do Espírito, o amor que o Espírito derramou no seu coração, para você superar, muitas vezes, diferenças, superar problemas, superar achismos. Eu não gosto de criar meus filhos com aquilo que eu acho que é correto. Eu gosto de criar meus filhos com aquilo que Deus acha que é correto. Certeza. E às vezes vai em linha com aquilo que eu acho. A palavra me confronta, o Espírito Santo me confronta. E não existe receita de bolo, né? A gente não tem a coisa certa. O que é certo é isso. Não, certo é a mulher ficar em casa. Não, certo é a mulher trabalhar. Não, certo é o homem fazer assim, certo. Não, existe o que a Bíblia fala e o que você vai aplicar em cima da verdade bíblica, ela vai ser diferenciada para cada um. Certeza. Não existe receita de bolo sequer para cada filho. Isso. Né? Um filho é de um jeito, o outro é Totalmente completamente diferente. A diferente. mesma outro é criação, mas completamente muito diferente. diferente. Isso, né? Mas Tem exemplo vivo é em a pura casa. verdade. E a gente vai vivendo a fase e a estação de cada um segundo a sua personalidade. Eu tenho confiança plena no Espírito Santo para ele me trazer aquilo que o meu filho com 14 anos precisa, o que as gêmeas de 10, que apesar de serem gêmeas, são completamente diferentes. É verdade. Então, que cada uma precisa, É o ápice. para cada estação, eu preciso confiar no Espírito Santo para que eu possa ser aquilo que eles precisam Verdade. dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então, é um grande laboratório de você servir pessoas, servindo primeiro a sua casa, servindo primeiro a sua esposa e seus filhos. E esse seu comentário já é um spoiler da frase de Belly. Eita, Jesus. Ajuda, Arrebenta, ligado. Bel. Ajuda, Jesus. Belly disse assim. Eita, Jesus. Deus já criou um padrão para vivermos em família. Quando vivermos seguindo o manual, seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Glória a Isso Deus. Nossa, mesmo. Belly. Que ministração Então. poderosa. Eu penso muito no propósito, né, para qual a gente foi criado. Uma vez que você entende o propósito, aí as coisas fluem mais fácil, porque você vai vivendo dentro daquela realidade, né? Então, eu creio que Deus criou um propósito para o homem ser o cabeça. Quando o homem é o cabeça, já diminui um monte de problema na casa. Quando a mulher decide ser auxiliadora, como Deus chamou para ser, isso já vai facilitar e muito a vida como casal, né? Então, quando cada um vive dentro do seu propósito, a gente vai viver baseado naquilo que Deus falou, a gente vai viver bem. Não tem como dar errado. A Bíblia fala sobre meditar na palavra dia e noite para que você faça prosperar o seu caminho. Não é Deus que vai fazer prosperar, somos nós que fazemos prosperar quando nós aplicamos aquilo que a palavra diz, meditando nela dia e noite. Então, se existe um padrão que Deus estabeleceu, qual é o melhor lugar da gente estar? Dentro desse padrão. Então, se a gente analisar, estudar, buscar em Deus o nosso papel, não tem como dar errado. Glória Embora tenha as particularidades, as personalidades que são pontuais, né, as diferenças que são, às vezes, gritantes, de educação, de criação, de jeito. Hoje mesmo a gente estava conversando, né? Como minha família é muito mais fria emocionalmente, a gente não é muito de chamego, de abraço, de beijo. Família de Tarcísio, eles vivem um pros outros, assim, aquela dependência, os quatro eram unidos, abraça, beija. Quando eu entrei na família, eu me sentia meio assim, deslocada. Vinha todo mundo me abraçar, eu dizia, O que está acontecendo aqui? Que dia é o que hoje? está acontecendo? Por que esse abraço agora? E eu fui acostumando, aprendendo com isso. Mas muitas vezes, aquele choque, né? Porque não era tão comum isso para mim. Então, a palavra vai moldando você. Você vai se deixando ser moldado pelo Espírito e vai crescendo em áreas que você não era bom. E o outro vai aprendendo com você e a gente vai crescendo junto. Mas quando a gente bota a palavra como o padrão,
essas diferenças, elas vão ser minimizadas, porque aí não é mais minha opinião, sua opinião, mas é o que a Bíblia diz, né? Como o pastor Edgley falou sobre a criação de filhos. Não é o que eu acho e o que você acha, não é como eu fui criado, como você foi criado. O que é que Deus disse? Esquece nossa criação, esquece a minha criação, esquece a sua. Deus falou o quê? Vamos fazer o que Deus disse, porque aí vai dar certo. Não tem como dar errado. É verdade. Ei, conta a história do teu pai recebendo a notícia de Esther. A gente dando a notícia depois de quase 5 anos de espera por Esther, eu fui lá em manhã só pra isso. Fui até Campinas só pra dizer a eles. E a gente tava na mesa de jantar, todos os meus irmãos reunidos. E aí, a gente veio aqui porque eu tô grávida. Aí entregou o resultado do exame. Aí minha sobrinha e meu irmão, aquela festa, pai, eu sentado, comendo pamonha, disse, que venha com saúde. Meu Deus. E aí ficou todo mundo assim, oi? A gente falando a mesma coisa na família de Tarcísio. Dona Valdelice e Thaísa juntas, Priscila em Portugal. E aí a gente tá aqui porque Tarcísio dizendo, né? Bel tá grávida. Elas pularam, gritaram, a gente tem os vídeos. Chega a ser engraçado as duas reações assim, porque é muito diferente, né? Mas é família. Isso. E a gente aprende a viver e celebrar essas diferenças pra gente poder crescer naquilo que a gente é falho, naquilo que a gente precisa, né? Mas é bem interessante isso. Isso que Beli tá falando é muito maravilhoso, porque princípio não se negocia, né? Verdade. O princípio ele se aplica aqui, se aplica no Japão, se aplica na Coreia, na Europa. A palavra de Deus ela não tem uma cultura mundana nem do homem, ela tem a cultura celestial. Com certeza. Então é um princípio, não muda, né? Isso. Então, agora, o princípio, ele aplicado, ele pode dar vários efeitos de formas diferentes, né? Então, tem uma família que é mais alegre, outra família é mais contida, mas sua família é uma bênção. Verdade. E isso não vai mudar. Isso Família mesmo. é Amém. uma bênção. Isso mesmo. Então, a gente precisa ter isso no coração. Nossa família é uma bênção. Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que a gente não esteja, rapaz, tem tanta coisa que não está acontecendo, mas isso não muda a nossa realidade espiritual. Nossa família é uma bênção. E mesmo que sua família não seja perfeita, mas o manual é perfeito, né? Isso. Foca no manual, vai no caminho dele que vai dar vai certo. dar certo. No final dá certo. Dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. É isso mesmo. E alguma coisa precisa ser ajustada, né? Na gente, não no manual. Isso mesmo. E a frase do pastor Edgley que ministrou domingo à Eita. noite. Forte, viu? Seja intencional com sua família, pois ela não é ocasional. Ela não é um evento, né? Você escolher aquele dia para celebrar sua família. Todos os dias, né, pastor? Às vezes a pessoa pensa que família é um acidente, né? Eu encontrei uma mulher, me apaixonei por ela, aquela paixão gerou filhos. Aquela É cena uma de coisa série da Netflix. Bem isso mesmo, né? Bem novela. É. Mas aquilo que tinha... A família, a nossa família, ela tem um aspecto profético absurdo, né? Você, quando vai ver em Efésios, no capítulo 5, João falando sobre o casamento, sobre o homem e a mulher, ele tá ali, começa a falar sobre as obrigações, né? O começo do texto fala sobre obrigações, né? De você tratar os outros, com honra uns aos outros. Mas depois ele começa a falar do marido sendo cabeça, da mulher em submissão, o marido amando a esposa como Cristo. E aquilo é tão profético e tão profundo que ele começa, assim como Cristo é para a igreja, e começa a trazer... Eleva o nível, no né? No final ele está dizendo, sim, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque dentro de um contexto, a unidade que Deus escolheu para manifestar uma unidade maior é a família. Amém. Então, dentro do contexto, aquilo que você está nutrindo é divino, nasceu no coração de Deus. E você precisa ser intencional com sua família. Intencionalmente bom, intencionalmente amoroso, intencionalmente ligado. Tem gente que sai de casa e esquece que tem uma casa, que tem um lar, vai ver sua vida, seu propósito, seu plano. Isso. Você vive essas coisas em apêndice à sua família. Um mundo hoje de tão competitivo, de tão objetivo e de tão profissional que ficou, parece que a gente é a nossa profissão, que a gente vive para ser alguma coisa, que a gente desenvolve sucesso, é você ter um sucesso na sua carreira, mas sucesso é você ter uma família que você consiga manter do começo ao fim, Verdade. que você envelheça junto, que você compartilhe dentadura, né? Eu tenho que dizer com Cláudia. Que Isso não precisa, A ideia, Pula essa a parte. ideia minha de Cláudia é se a gente vai dividir o mesmo copinho de dentadura ou vai ser separado, assim. Não é Eu tenho mentira, a gente certeza pode
que ela não pensa isso. Assim, bota os dois ali, aí mistura, eu boto a minha dentadura, ela Se bota vai ser na xícara ou no copo de geleia, né? Tem que escolher isso aí. A ideia é envelhecer junto. Eu quero que meus filhos casem, que vá-se embora de casa e eu vou ficar com minha veinha, porque aquela unidade, síndrome do ninho vazio, a gente não vai ter isso. A gente vai ter, se sair todo mundo voar, a gente vai voar também. Isso E é a gente isso. vai viver o resto da nossa vida servindo ao Senhor, Amém. mas servindo um ao outro. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7 que era melhor naquela estação, naquele tempo, naquela realidade, naquilo que eles estavam vivendo de perseguição, a igreja perseguida, era melhor ficar como ele era, solteiro e servir ao Senhor na integridade. Ia ter menos trabalho, porque no momento que você casa, você não está mais exclusivo para servir o Senhor, você precisa servir aquele que você se aliançou com. Isso é muito Verdade. bom, pastor. E a aliança que eu tenho com Cláudio é uma aliança eterna. Não existe aliança bíblica que não seja eterna. Isso. O homem pode quebrar a aliança, mas Davi vai continuar sendo Davi, embora que a aliança tenha sido quebrada. Isso. Moisés vai continuar sendo Moisés, apesar da aliança ser quebrada. O homem pode quebrar uma aliança, mas a aliança estabelecida por Deus tem valor eterno. Amém. Você vai chegar lá em cima e vai procurar Moisés, vai procurar Daniel, Davi. Vai ter diferença com eles. Eu creio da mesma maneira. A aliança que eu faço com Cláudia em Deus, ela tem um valor eterno e a gente vai repercutir isso na eternidade. Como eu falei na pregação, Cláudia fica me acusando de querer ter uma amizade colorida no céu, na eternidade. Eu digo, minha filha, a gente vai ser diferente. Pode ser que não seja Alguma nessa coisa vai realidade ter, que a né? gente tem agora, mas existe algo diferente. Então, eu vou servi-la até Jesus Cristo voltar, porque eu não creio que a gente está na geração que vai morrer, Isso. mas é Amém. a geração que vai ser arrebatada. Isso mesmo. Mas Eu até creio ele igual. voltar, serviremos ao Senhor e serviremos uns aos outros. Realizando sonhos, realizando projetos, realizando desejos e compartilhando as graças divinas, porque é compartilhado. Isso. Compartilhamos a mesma Uma graça. graça Isso. divina Muito bom. juntos. Amém. Isso é poderoso demais e isso a gente carrega dentro do nosso coração. Isso Amém. mesmo. E eu creio que essa intencionalidade também é você entender o propósito de cada um e ser intencional em potencializar esse propósito, né? Então, assim, você que tem filho, como o pastor Edley falou, 3 totalmente diferentes, mesmo sendo gêmeos, totalmente diferente a personalidade, o jeito e o propósito. Então, como intensificar, como colocar uma lente de aumento naquilo que é bom em cada um, né? Então, ser intencional, e tanto em tratar as fragilidades, como em valorizar aquilo que cada um tem de melhor. Isso. De maneira intencional. Não, eita, por acaso eu descobri que ele é assim, então eu vou me ajudar aqui. Não, procurar mesmo, ser zeloso, ser diligente em buscar o que é que ele tem de característica que eu posso potencializar. O que é que eu preciso ajustar para que ele não venha sofrer lá na frente, né? Eu Isso. creio que isso é muito um papel da família. Tanto o homem com a sua esposa, a esposa com o marido, né? Várias vezes tá pregando e ele desce e pergunta, e aí, o que é que pode melhorar? Não é porque eu sou melhor que ele em alguma coisa, mas eu posso perceber coisas, ó, Amém. isso aqui Isso. você pode melhorar, isso aqui, quando você fala, tem uma unção nisso, Amém. flui nisso aqui, vai nessa área que dá certo. Do mesmo jeito, quando eu ministro, ele sempre diz, ó, isso aqui que você pode falar, quando você fala assim, faz isso. Isso a gente tá potencializando de maneira intencional o dom e o talento do outro, do mesmo jeito com os nossos filhos, né? Eu creio que cada personalidade, cada propósito, cada chamado que os nossos filhos têm, a gente pode, de alguma forma e de maneira intencional, fazer isso ser promovido, né, dentro de cada um deles. Assim como as coisas que precisam ser ajustadas, também a gente ser intencional em ajustar para que a gente possa extrair o máximo potencial de cada um dentro da família. Muito bom. Muito bom. Porque viver o meu sonho, as minhas realizações pode ser bom, mas viver o nosso deve ser muito melhor e muito mais poderoso, né? Isso. E uma coisa não anula a outra. De verdade. Isso. Essa é a grande verdade. Existem ilusões que eu tenho quando eu penso no eu individual. Eu crio certas ilusões de satisfação que não são reais. São Quando eu estou fantasiosas, pensando né? no eu individual, e a Bíblia me chama para pensar no eu coletivo, no eu dentro de onde eu estou e quem eu influencio, essas satisfações que eu tenho com o meu egoísmo, como pensar só em mim, elas não são verdadeiras, elas não vão trazer satisfação. Isso. Quantas pessoas viveram a vida para realizar um desejo pessoal, uma satisfação única sua, e quando chega lá na frente vê que não vale nada, né? Que perdeu.
Quão satisfeito você estaria com sua carreira de sucesso se você morasse sozinho na Terra e não tivesse com quem compartilhar. Verdade. Isso. Né? Então, isso traz muita frustração para as pessoas quando ela chega no fim da vida para satisfazer, compromete tudo para satisfazer um desejo seu e quando chega lá viu que não traz a satisfação que ele pensava que teria. Isso mesmo. Com certeza. Gente, eu quero agradecer demais a vocês pela Não. participação. Tem que ter o ar da plateia. Demais a participação de vocês. Somos honrados como igreja, eu falo, e como pessoa de ter vocês aqui, dando tantos exemplos poderosos de vida. Muito obrigada e até o próximo ZNCast, que eu tenho certeza que vocês voltarão, com certeza, para tratar de outros assuntos. Dê um tchauzinho aí para todos. Prazer, gente. Benção demais. Bom demais Gente, estar foi com uma vocês. honra enorme estar com vocês, Bia. Tu arrasa. Verdade. Sou teu fã. E o ZNCast fica por aqui. Se você não está vendo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, Spotify, Deezer, salva aí esse ZNCast para você ouvir e ativar o lembrete também sempre que a gente entrar no ar. Tchauzinho, até o próximo. Tchau.